A torcida do Flamengo está em choque. Mauro César, um dos maiores comentaristas e mais respeitados comentaristas do futebol brasileiro, disse que um atacante do Flamengo deveria ter vergonha. E não é só isso. Ele disse que ele está falhando em momentos cruciais nos jogos do Flamengo. Quem é o atacante e por que Mauro César está tão bravo? Fica até o final do vídeo que esse conteúdo está dando o que falar no Ninho do Urubu. Eu vou trazer aqui para você tudo de forma esclarecida. Mas não é só isso. Nós ainda vamos falar sobre um dos titulares do Flamengo que falou sobre a saída do técnico Felipe Luiz e apontou como ridículo o que aconteceu com o treinador. Isso está dividindo opiniões no CT e também na torcida do Flamengo. E também Pedrosa surpreende ao falar a respeito de um dos jogadores do Flamengo, ao qual, segundo ele, o Flamengo depende deste jogador. Tá curioso para saber tudo isso? Então fica comigo até o final. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui no Plantão do Flamengo com o Rodrigo. Se ainda não é inscrito, se inscreve, por favor, isso é muito importante. Deixa teu like, deixa teu comentário, nós precisamos saber a tua opinião aqui nesse canal. Dito isso, vamos então para os assuntos, né? Vamos falar então sobre Mauro César. O que aconteceu? Sobre o que Mauro César está falando? Bom, ainda tudo isso aqui é repercussão ainda do Campeonato Carioca, do título do Campeonato Carioca. E na live ali, na UOL, o Mauro César, ele classificou como um lance do Flamengo, de um dos jogadores do Flamengo, e especificamente nós estamos falando do duelo entre Samuel Lino e Canóbio. Tá? Eu vou mostrar o lance aqui para vocês, eu vou colocar o lance aqui para vocês assistirem. O lance que Mauro César está comentando, depois vou estar lendo o comentário dele aqui para você entender. Então vamos lá, vamos rodar o lance aqui para que você possa entender o que aconteceu, o que Mauro César está se referindo, e aí nós vamos mencionar o comentário dele. Olha só, Samuel Lino empurrou o Canóbio, e aí faz essa simulação, né? Então, vamos bem rápido um frame do jogo, onde o Samuel Lino dá um empurrão no Canóbio, o Canóbio revida, né, dá aquele contra-empurrão de novo, e aí o Samuel Lino faz aquela simulação de que teria atingido o rosto dele e tal. E aí durante a live, né, no UOL, o Mauro César ele extrapolou. Ele achou isso ridículo. Veja as palavras do Mauro César durante a live. Esse trecho aqui tá repercutindo bastante, por isso que eu tô trazendo ele aqui para vocês. Olha só, abre aspas. De todas as simulações, talvez a mais bizarra neste início de ano foi a do Samuel Lino. Uma palhaçada. Ele deveria ter vergonha, não foi nada. Ele insistindo, rolando meia hora no chão, como se não bastasse a atuação dele, que foi ridícula. Muita falta de noção de um jogador caro que não jogou rigorosamente nada. Não acertou uma jogada, errou tudo e ainda protagonizou aquilo. Fecha aspas. Comentou o jornalista sobre o atacante do Flamengo. Então ele ficou revoltado com a simulação do Samuel Lino diante desse lance que você acabou de ver aqui comigo. Eu quero saber, você acha que Mauro César está exagerando nessa questão? Ou ele tem razão em estar criticando tão fortemente Samuel Lino neste lance? Você acha que ele de fato exagerou na simulação? De fato a gente percebe ao ver o lance que ele fez uma simulação muito grotesca, né? Olha, nos dias de hoje, passar isso é praticamente impossível, porque tem muita câmera, tem VARs, tudo é visto. Então, na minha opinião, até o Mauro César tem razão nisso que ele está falando, porque é um lance muito absurdo, né? Mas eu quero saber a tua opinião. Você acha que isso também é absurdo? Você concorda com o Mauro César? Bom, eu em certa parte concordo. Claro que ali ele dá uma exagerada, né? A gente sabe que o Samuel Lino ainda pode entregar muito para o Flamengo, ainda pode estar fazendo muito para o Flamengo. Naquele momento, no calor do jogo, ele teve uma escolha errada, mas é questão de opinião, né? É questão de visão. Agora eu quero falar sobre uma fala do jogador Léo Ortiz. Léo Ortiz
tecer um comentário aí, um tanto quanto inusitado, que tá dividindo opiniões sobre a saída do técnico Filipe Luiz. E eu quero rodar esse comentário aqui junto com você para você ouvir e deixar a sua opinião a respeito disso. Se você concorda com o Léo Ortiz a respeito de como foi essa saída do Filipe Luiz e qual a opinião dele. Ele deixou meio que uma certa crítica aí, mas não tão direta e não tão agressiva. Olha só o que ele falou. Realmente foi uma semana atípica assim, que eu vivi na minha carreira, assim, muito triste por ele, assim, acho que o principal assim, é pela maneira que foi tratado um ídolo do clube. Não posso me intrometer nas decisões, e até por respeito ao Mister que chegou e que a gente já está focado no que ele quer vencer e no que a gente também quer vencer, mas acho que o principal é a maneira como a gente trata o ídolo. Eu acho que, e não é que não pode criticar, não é que só tem que elogiar, porque ele já ganhou tudo como jogador, como treinador, mas acho que pela maneira que ele sempre tratou o Flamengo com muito respeito, colocando o Flamengo acima de tudo. Então eu acho que isso foi o que falharam um pouco com ele, né? Acho que a maneira que foi, do que realmente se merecia ou não merecia demissão, isso aí é uma coisa que a direção toma as decisões, não são os jogadores, a gente tem que respeitar, mas acho que o principal foi a maneira que foi tratado isso. Acho que até pelo que ele representa para o Flamengo, acho que aqui no Brasil em geral, assim, acho que falta muito esse respeito com os ídolos, para o que eles fizeram com o clube. Como eu disse, não é que não se pode criticar, não se pode falar do trabalho dele, porque com certeza ele errou, assim como nós jogadores que ganhamos tudo ano passado também erramos, então merecemos algumas críticas, mas eu acho que a maneira que tem que ser tratada uma saída poderia ter sido diferente. Veja só, olha só, ele teceu uma crítica ali de leve, né, porque deveria ter sido diferente por conta do Filipe Luiz ser um ídolo do Flamengo, né, tanto como treinador, como também como jogador, é um dos ídolos, e como foi essa demissão tão brusca, né, vamos assim dizer, ele criticou acontecer dessa forma, né? Poderia ter sido diferente, que tem essa ideia de que tem que tratar os ídolos um pouco melhor aqui no futebol brasileiro. Você concorda com a visão dele? Depende, na minha opinião depende da situação, depende. É a mesma coisa, por exemplo, o Renato Gaúcho, ele é ídolo também lá no Grêmio, principalmente lá no Grêmio, e lá, por exemplo, ele ficou muitos anos lá e teve que ser demitido, teve que ser cortado o vínculo ali, porque ficava sempre ele voltando pro Grêmio e tal, e não estava mais dando certo. Eu acho que depende da situação, dependendo, chega um limite que tem que cortar. Talvez no caso do Filipe Luiz poderia ainda ter sido diferente, se desenrolar de uma forma diferente, mas enfim, né, aconteceu e agora é questão de opiniões. E o Léo Ortiz deixou a opinião dele, eu quero saber se você concorda com ele ou acha que ele está equivocado nas suas falas. Dito isso, vamos para um comentário também do Pedrosa. Pedrosa aí fez um comentário falando no programa da Cazé TV a respeito de um dos jogadores que sem ele o Flamengo não existe. Praticamente não existe. Tá curioso para saber quem é esse jogador? Vamos lá. As falas do Pedrosa, abre aspas, não existe um melhor jogador sem Jorginho. Ou melhor dizendo, não existe o melhor Flamengo sem Jorginho. O principal jogador do Flamengo se chama Jorginho. Não é o cara que decide individualmente, mas é o cara que mais influencia dentro da partida, fecha aspas, apontou o Pedrosa. Esse corte foi separado pelo Portal Lance, onde o Pedrosa diz que o Jorginho não é aquele cara que decide individualmente, mas que é o cara que mais influencia dentro da partida e que o Flamengo não existe sem ele. O que você acha disso? Quero saber a tua opinião. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa teu like, deixa teu comentário. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E a qualquer momento nós voltamos para trazer mais informações, mais repercussões a respeito do Flamengo. Muito obrigado, até a próxima.